Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e claro, né, o assunto principal desse vídeo vai ser o jogo de amanhã contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Hoje eu já fui em São Januário, retirei o meu ingresso. Enfim, ingresso garantido, né, para essa partida de amanhã lá no Maracanã. Bom, vamos falar aqui das expectativas do Vasco, a provável escalação do Vasco para esse jogo aí contra o Fluminense. Vamos mostrar aqui também que o Fluminense pode ter um desfalque importante, né, para esse jogo diante do Vasco no Maracanã. Enfim, tudo o que você precisa saber sobre essa partida para ficar bem atualizado a gente vai mostrar aqui no canal Machão da Gama, beleza? Então, antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, a sua inscrição também é muito importante. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode vir aqui ó, na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda, né, a adiantar essa grana. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá na descrição desse vídeo. Bom, Vasco e Fluminense se enfrentam amanhã no estádio do Maracanã, jogo 9 horas da noite, né? Ingressos já esgotados para a torcida do Vasco que terá apenas 10% dos ingressos disponíveis ali no Maracanã. Não chega a ser uma novidade, né? Porque desde da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo já tem um imbróglio, né? Um entreveiro ali entre Vasco e Fluminense. O Vasco mandou alguns jogos contra o Fluminense em São Januário, com o público de 90-10, e o Fluminense sempre manda os jogos contra o Vasco no Maracanã, no mesmo esquema, né? 90% para a torcida do Fluminense, 10% para a torcida do Vasco. A última parcial de ingressos dava conta que mais de 35 mil ingressos já haviam sido vendidos para essa partida aí entre Vasco e Fluminense. Como eu disse, né, a maioria ali com 90% da capacidade do estádio para a torcida tricolor. O Vasco que vai buscar quebrar um tabu contra o Fluminense. É uma coisa até estranha, né? Porque assim, o torcedor vascaíno se acostumou a sempre ganhar do Fluminense, né? Ia para o Maracanã ou para São Januário já com a certeza que o Vasco ganharia do Fluminense, porque o Fluminense sempre foi um freguês de carteirinha do Vasco, né? O Vasco podia estar com o pior time possível, ia lá e conseguia ganhar do Fluminense. Mas agora, meu amigo, o Vasco não vence o Fluminense há 7 partidas. Tem 7 jogos que o Vasco não vence o Fluminense e é um tabu que com certeza, né, tá incomodando toda a torcida vascaína, porque não existe o Vasco ficar 7 jogos sem ganhar do Fluminense. Esse ano as equipes se enfrentaram no Campeonato Carioca e o Fluminense conseguiu vencer por 2-0, 2 gols de Germancano, numa partida que o Vasco até jogou bem, fez uma boa apresentação, mas em 2 oportunidades ali o Fluminense matou o jogo. Então, tem todo esse molho, né, esse tempero aí dessa rivalidade Vasco e Fluminense amanhã no Maracanã. O Vasco querendo quebrar, né, esse tabu aí contra a equipe tricolor. E uma matéria que saiu hoje no Globoesporte.com informa que o Fluminense terá o desfalque do atacante Keno. O Keno está fora da partida contra o Vasco da Gama. A matéria diz o seguinte: o atacante Keno sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a partida contra o River Plate, no Maracanã, na última terça-feira, e vai desfalcar o Fluminense nesse sábado no clássico contra o Vasco pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo clube, que não revelou a previsão de retorno do jogador, que já iniciou ali o tratamento da lesão. Sem Keno, Fernando Diniz tem para o setor ofensivo nomes como John Kennedy e Lelê, mas também pode utilizar o meia Lima, como aconteceu no jogo contra o River Plate no Maracanã, no meio da semana. Então o Fluminense terá aí o desfalque
do atacante Keno, né, contra o Vasco da Gama. Ele não chega a ser um titular absoluto, né, mas é um jogador importante aí da equipe do Fluminense. De toda forma, o Fluminense vive um momento muito bom, né? Vem aí ganhando jogos importantes. No meio da semana goleou o River Plate, então a torcida do Fluminense está empolgada. Vai aí para o Maracanã com muita confiança e o Vasco vai ali na dele, né? E é aquilo, né? Quando o Vasco entrou, né, nos últimos jogos aí, dado como, não vai ter como ganhar, já era, que foi como aconteceu contra Palmeiras e Atlético Mineiro, o Vasco acabou vencendo, né? Então tem essa expectativa do Vasco conseguir também fazer uma boa atuação contra a equipe do Fluminense. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. E para esse jogo contra o Fluminense, o Vasco terá mudanças no seu time titular. Pelo menos uma mudança já está confirmada, né? Que é a entrada do Rodrigo na vaga do Marlon Gomes. Então o Vasco terá essa mudança para enfrentar o Fluminense sábado no Maracanã, que é a entrada do volante Rodrigo. No lugar do meia Marlon Gomes, sai um jogador mais ofensivo e entra um jogador mais defensivo. O Vasco volta a ter ali aquela trinca de volantes. Essa mudança já era esperada, né? Após a má atuação que o Vasco teve diante do Bahia em São Januário. Com a exceção dos jogadores que estão se recuperando de cirurgia, que é o caso ali do Gabriel Dias e do De Luca, o Vasco não terá desfalques para enfrentar a equipe do Fluminense. O Riquelme, que também foi um jogador que passou por cirurgia, está à disposição do Maurício Barbieri para essa partida. Antes de passar a escalação do Vasco aqui, a provável escalação do Vasco, né? A transmissão dessa partida será pelo Sport TV e também pelo Premier. E o Vasco da Gama, que está praticamente definido para encarar o Fluminense, deve entrar com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco contra a equipe do Fluminense. E agora a gente vai ouvir aqui o Jair projetando, né, esse jogo contra o Fluminense que é considerado o favorito para essa partida, mas o Vasco tá aí, né, na dele, firme e forte, já foi considerado o azarão em outros jogos e conseguiu bons resultados. Confira. Eu vejo que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, de quando a gente propor, tiver um jogo que a gente vai propor, mas o jogo a gente conseguir parar mais as jogadas, conseguir ter o time mais... A linha de trás um pouco mais em cima, para a gente encurtar um pouco mais os espaços, né? Claro que no futebol é muito mais fácil tu marcar do que tu jogar. Se colocar uma linha de 6 atrás, 3 na frente da linha de 6 é muito mais difícil, porque tem muitos jogadores atrás. Passei muito tempo no Atlético jogando contra equipes que se defendiam muito bem e a gente tinha 27 finalizações e não conseguia fazer o gol, porque é muito difícil fazer gols contra equipes que ficam muito fechadas. Então eu acho que a gente tem que buscar isso, um equilíbrio para quando a gente tiver jogos que tiver que propor mais o jogo, tá mais equilibrado para não tomar contra-ataques. Foi isso que aconteceu, ao meu ver, no último jogo. E é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!